Acabei de gravar um vídeo falando 10 minutos sobre como tá sendo o projeto pra mim de pintura diária. Simplesmente não gravou, deu erro no memory card. E eu tô derretendo, tá muito quente. Mas vamos lá, quero falar pra vocês do projeto. Eu vou tentar gravar mais uma vez. Então, gente, quem me acompanha, eu vou fazer uma atualização rápida antes de sair falando de como estão as coisas. Eu tô fazendo um projeto de 365 dias pintando / desenhando. Então, todos os dias, um desenho novo, por mais complexo ou simples que seja. Eu estou amando o projeto, eu tô no dia 56 hoje. No final do ano eu fiz uma pausa de 2 semanas entre Natal e Ano Novo, fiz uma viagenzinha depois, só tomei chuva, mas tudo bem. Logo que eu voltei pra São Paulo, dia 9, se eu não me engano foi dia 9. Eu voltei com o projeto com todo o gás do mundo. Eu comecei dia 25 de novembro, eu não sei se eu já comentei, e tá sendo maravilhoso. Lá no começo, quando eu comecei a fazer os desenhos, eu tive muita dificuldade, eu sabia que isso ia acontecer. Vai ser sobre o meu estilo, não vai ser sobre o meu estilo, eu devo ampliar, estudar outras técnicas, me aprimorar de alguma forma. E eu sabia que até eu entrar no flow eu ia ter uma certa dificuldade de criação mesmo. O que pintar, como pintar, por que desenhar, etc. Tem dias que eu estou mais cansada, aí eu faço desenhos mais expressivos, talvez com uma brush pen, alguma coisa assim. E tem dias que é o que está acontecendo atualmente, que eu me jogo de cabeça na pintura e eu passo o dia inteiro pintando. Tem dias que eu produzo 3 desenhos diferentes. E eu não fico me limitando, porque só tem que ser um por dia. Eu simplesmente faço, contabilizo, porque eu sei que vai ter um dia que eu vou estar com dor de cabeça, que eu vou ter um compromisso, que eu vou ter 2, 3 reuniões no dia e simplesmente não vou conseguir desenhar. Das 2 semanas de férias que eu tirei, eu tava fazendo as contas mais ou menos, eu acho que eu tô até em crédito alguns dias. Mas pra mim é muito mais importante eu ter uma rotina diária de pesquisa e de pintura do que, de fato, os números, sabe? O projeto ele é só pra realmente me manter nesse foco, a contagem dos dias, mas pra mim tá sendo muito mais fácil do que eu imaginava, na verdade. Tem dias que eu sou muito produtiva. Até porque eu tô com um freela só, entrou hoje outro pra mim, mas as tatuas estão meio paradas porque em São Paulo a gente teve um aumento muito grande de casos, e aí quando eu não reagendei a cliente, ela pegou Covid e não pôde vir tatuar. Então eu tô aproveitando muito esse tempo que eu tô tendo em janeiro pra estudar pra caramba e produzir o máximo que eu conseguir. Então vocês estão vendo agora, passando na tela aí, muitas coisas que eu andei gravando nas últimas semanas, da minha produção no caderno. Eu comecei a brincar com tinta a óleo, então eu comecei a ter que passar os desenhos e os trabalhos em outros cadernos, porque demora alguns dias para secar a tinta a óleo. Então eu tô com vários cadernos abertos aqui esperando secar para que eu possa voltar a trabalhar neles, virar a página e fazer outro desenho. Como eu tava falando, no começo eu tava meio perdida no que eu queria melhorar e me desenvolver. Até que no meio de janeiro eu achei um curso dessa artista aqui, a Alaia, esqueci o sobrenome dela, então vai estar escrito aqui. Na Doméstica, e é um curso de Still Life em pintura a óleo. Eu já tinha assistido um outro curso de Still Life, porém em aquarela dessa outra artista aqui, também na Doméstica, que eu não cheguei a fazer o projeto, mas eu já estava muito interessada no tema. Então eu me joguei de cabeça. Eu tinha tinta a óleo aqui, que eu tinha ganhado do pessoal da Lucas, mas eu acabei comprando mais tinta a óleo, porque eu tinha só as 3 cores primárias, não tinha nem o branco, por exemplo, então eu fui atrás de comprar outras tintas. Eu comprei as mais baratas de todas, porque isso não é importante agora. E eu tô pintando em absolutamente tudo que eu posso, assim, tipo, sketchbook, as telas que eu tenho aqui paradas, os sketchbooks dos mais diversos papéis que vocês possam imaginar. Então eu não tô me apegando a isso. Eu separei alguns pincéis para usar apenas com a pintura a óleo por conta do diluente, né, que eu tô usando o EcoSolve. Judia um pouco mais o pincel, e são pincéis chatos que não são tão interessantes também para trabalhar com aquarela, então não faz diferença. Eu tenho muito pincel aqui em casa também. Enfim, e aí, depois que eu comecei a assistir o curso da Alaia, eu comecei a fazer muitos testes, muito treino, muitos estudos.
inclusive assistindo vídeos do YouTube dela, que eu vou deixar tudo que eu tô falando, gente, vai ficar anotado na descrição do vídeo pra vocês fazerem as pesquisas de vocês e irem atrás desses artistas que eu tô falando. Deslanchou. Tem dia que eu faço 3 desenhos diferentes e eu tô muito empolgada. Eu tô só fazendo, tipo, banana, fatia de bolo, elementos que são simples, pra eu interagir com a técnica e me habituar com a textura da tinta a óleo, o tempo de secagem, como fazer a diluição, qual a textura que eu quero chegar e todas essas questões aí. Mas, Bruna, por que Still Life? O que é Still Life? Uma breve explicação em relação a isso é... Still Life, mais conhecido para o pessoal da pintura como natureza morta, é aquela composição de elementos que trazem texturas e cores diferentes. Então, você tem lá uma jarra de metal, cachos de uva e uma galinha morta, por exemplo, né? Que são as pinturas tradicionais, as composições que eram feitas com as pinturas tradicionais. São fundo escurão, tecido escurão de fundo, e o artista ia lá brincando com a textura e as cores e a interação entre esses elementos na pintura. A natureza morta é sobre isso, né? Sobre brincar com composição, com cor, com textura e etc. Na fotografia também, né, existe o Still Life, que eu tô acostumada a fazer pesquisa com retrato, né? E é super interessante fazer pesquisa de Still Life, de fotografias de Still Life para os meus estudos. Com o tempo lá na frente eu quero fazer minhas próprias fotografias, com certeza, né, para registrar todos os elementos que eu quero para fazer uma composição. Mas por hora, para estudar, eu tô pegando imagens na internet que eu acho interessantes. Mas é lógico que durante o processo existe uma desconstrução a partir da foto, né? Tipo, não é um trabalho realista que se apoia tanto assim na fotografia, então tá tudo certo. E o que eu quero com essa pesquisa dentro de Still Life? Como é um tema que eu sempre me interessei, e tem vários artistas que eu amo e admiro de Still Life, eu gosto realmente muito dessa questão de interação de elementos e cores e de trazer um pouco de narrativa para os meus retratos, porque, como vocês sabem, quem acompanha meu trabalho, é muito sobre o retrato, a mulher ali, né? Dificilmente tem um cenário, dificilmente tem outros elementos ali. Quando tem, é botânica. Esse último trabalho que eu fiz, do último vídeo que eu postei, vocês vão ver que, tipo, tem um cenário. E isso nunca tinha acontecido antes. Primeira vez que eu literalmente faço um cenário. E é um desenho que ele existe desde 2018, como eu comentei no outro vídeo, que demorou alguns anos para conseguir amadurecer como artista e conseguir encarar um trabalho como aquele. Então, a minha pesquisa, ela vem se direcionando pro Still Life, por mais que não aparente, por mais que eu poste só os retratos, mas a minha intenção sempre foi de olhar para esses artistas e entender quais desses elementos eu traria para o meu trabalho. E aos poucos isso vem acontecendo, né? Tudo no seu tempo. O artista precisa de um amadurecimento, precisa de uma pesquisa, precisa, né, desenvolver dentro de si várias questões para, enfim, colocar para fora isso no próprio trabalho. E é isso que aconteceu comigo. Então, daqui pra frente, eu pretendo sim trazer alguns elementos dentro dos meus trabalhos, dos meus retratos. Como eu não sei ainda, se vai ser em óleo, se vai ser em aquarela. Eu preciso primeiro fazer muita exploração gráfica. E para quem sabe, lá no futuro eu conseguir entender qual que vai ser o papel desses novos elementos no meu trabalho, né? Entender onde eu quero chegar com isso também, que isso é uma besteira a gente achar que o nosso trabalho vem com uma resposta pronta, né? A gente se entende como artista ao longo da nossa produção e existindo e se desenvolvendo. Então é isso, eu queria contar pra vocês. Esse projeto acabou ficando muito mais sério do que eu esperava. Daqui a algum tempo eu tenho a intenção de começar a vender os desenhos. E é isso. Então, se eu começar a vender, pode deixar que é lógico que eu vou divulgar pra vocês aqui e no Instagram também. E eu queria agradecer vocês que estão acompanhando meu projeto. Logo mais eu trago mais novidades. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo e até a próxima.